mostrando então que um havia transmitido para o outro aquele estímulo neuronal a que ele fora submetido. Para nós isso é uma prova da mediunidade. Evidentemente que é, né? A ciência não poderá questionar porque trata-se de um fato. Como disse o nosso filósofo francês Descartes, né? Dê-me um fato e derrubarei todas as teorias que se contrapõem a ele. Então aqui nós temos registro das ondas mentais. As ondas betas, que são ondas da vigília, do estado de alerta, onde nós estamos funcionando normalmente agora, são ondas que oscilam entre 14 e 40 Hz, ou ciclos por segundo. As ondas alfas, que são as ondas do relaxamento, do estado de calma, daquele estado de não pensamento na mente, né? No think. Ondas, então, entre 9 e 13. Vejam que as ondas vão diminuindo a sua frequência à medida que o indivíduo entra em estado de acalmia. As ondas tetas, que são de estado profundo de relaxamento, estado de meditação. E as ondas delta, as ondas do sono profundo sem sonhos, que são ondas de 1 a 3 ciclos por segundo. E aqui temos um registro, né? Contínuo dessas ondas do estado de estupor, estado de coma, estado de sono, até o estado de alerta, de atenção e os estados patológicos de grande mal, epilepsia, etc. Né? Então aí nós temos o comportamento das ondas mentais. Ora, as ondas mentais, elas se subordinam a todos os fenômenos próprios das ondas. E nós vamos escolher um fenômeno entre todos para efetuarmos o nosso estudo. Outros fenômenos poderiam ser suscitados, mas nós preferimos o fenômeno chamado ressonância. O que é a ressonância? Para compreendermos este intrigante fenômeno do universo das ondas, nós trouxemos aqui para vocês uma experiência muito bacana, uma experiência interessante com os diapasões. O diapasão é um dos mais simples instrumentos musicais criado pelo homem. Aqui está um diapasão com seu tamanho aproximado. Consiste numa haste dupla, normalmente de metal, com um cabo, de forma que ao segurarmos este cabo e batermos estas lâminas em uma das mãos, nós as colocamos para vibrar. Então nós pegamos o diapasão e batemos assim numa das mãos e o diapasão começa a vibrar. Ao vibrar, ele emite uma onda sonora em forma de um zunido, um zumbido. Naturalmente que esta onda sonora, ela está diretamente proporcionada à espessura das lâminas do diapasão. De tal forma que um diapasão de lâminas delgadas gera um som bem agudo, um diapasão de lâminas grossas gera um som bem grave. E, evidentemente, com todas as possibilidades de sons intermediários. Tá bem? Então, este é um instrumento musical dos mais simples, o diapasão, que funciona fazendo vibrar uma de suas lâminas. Lembramos a vocês que, de modo geral, os nossos instrumentos musicais, eles produzem som por vibração. Produzem ondas na atmosfera que nós registramos como som. Assim, uma corda de violão vibra ao ser acionada pelo tocador do violão. Um piano vibra quando o martelo lhe toca a corda, né? Um tampo de tambor, da mesma forma, vibra quando o acionamos, né? Os instrumentos de sopro têm pequenas palhetas que, ao serem sopradas, elas vibram e assim emitem os seus sons. Tá certo? Assim nós produzimos sons, né? Esses diapasões foram usados numa época para se estudar a audição humana. Então o médico fazia vibrar o diapasão e aproximava do ouvido, fazendo o teste dos limites
em que o indivíduo podia ouvir. Hoje esses diapasões, esses instrumentos de audiometria são eletrônicos. Os diapasões eram usados também pelos afinadores de instrumentos musicais, né? Porque cada diapasão tem o seu tom. E ele fazia vibrar um determinado tom, fazendo-o conferir com o instrumento que está sendo aferido. Pois bem, vocês entenderam o que é um diapasão. Vamos à nossa experiência. Nós vamos colocar uma coleção de diapasões em pé, num suporte qualquer, para que eles estejam livres. Vamos pegar um outro diapasão que tem uma exata semelhança com um destes. Estes dois diapasões são idênticos. Diferentemente destes outros dois que têm lâminas em outras espessuras. Então nós vamos pegar este diapasão e vamos fazê-lo vibrar. Ele vai tocar o seu zunido. E nós então vamos pegar esse diapasão que está vibrando e vamos passar perto dos outros diapasões sem tocá-los fisicamente. Apenas aproximar dos diapasões que estão em pé no nosso suporte. Vai acontecer um fenômeno extraordinário, embora para muitos pareça simples. Nós vamos pegar o nosso diapasão que está vibrando e vamos calá-lo. Vamos segurá-lo na nossa mão para que ele não vibre mais. Mas nós vamos continuar ouvindo o seu zunido. Por quê? Porque este outro diapasão aqui entrará em vibração também. Esse diapasão irá ressoar ao nosso diapasão, porque os dois estão na mesma frequência de sintonia, mesma frequência de capacidade de vibração. Portanto, nós vamos transmitir a vibração de um diapasão para outro. Este é exatamente o fenômeno da ressonância. O nosso diapasão que estava em silêncio vai ressoar ao outro diapasão. Não é simples o fenômeno da ressonância? Não é bacana, né? É muito bacana, mas vocês poderão estar se perguntando, para que serve isto, né? Uma coisa tão simples, não é verdade? Pois nós vamos dizer para vocês que esse é um dos fenômenos mais importantes do nosso universo. Ah, ela aí, ó, né? Todo mundo entendeu o que é ressonância? Claro que sim. Então vamos mostrar para vocês por que isso é importante, né? Se não fosse a ressonância, nós não teríamos radinho de pilha, não teríamos televisão, não teríamos celular, não existiria a possibilidade de comunicação por ondas. Por que um radinho de pilha funciona? Porque ele tem um diapasão eletrônico dentro dele. E quando nós colocamos este diapasão numa determinada frequência, nós o estamos colocando de forma que ele se torna idêntico ao diapasão que emite a onda na estação de rádio. Então, quando nós sintonizamos o nosso rádio, nós estamos colocando ele idêntico ao diapasão da emissora, que é a onda da emissora, que é um diapasão, né? Que está vibrando e emitindo a sua onda eletromagnética. Então, o nosso radinho entra em ressonância com a onda que está passando ali, e somente com esta onda, não com outra. Portanto, o nosso rádio entra em sintonia com a emissora que desejamos e pode, assim, captar esta onda. Esta onda é transformada em som audível para os nossos ouvidos. Assim funciona o celular, né? Bilhões, milhões de ondas de celular estão trafegando por aqui, né? Mas quando uma delas entra em ressonância com o nosso aparelho, porque corresponde exatamente à capacidade vibrátil dele, ele toca, né? Não é bacana isto? Então, se não fosse a ressonância, adeus celular, né?
E a Deus novelas também, né? Porque nossos televisores funcionam exatamente assim. Nós colocamos ele na sintonia da emissora e então nós captamos a onda eletromagnética da emissora que penetra na nossa televisão, aciona um diapasão eletrônico, o diapasão vibra. Ao vibrar, ele gera uma corrente eletrônica e esta corrente eletrônica vai ser transformada em som e imagem. Tá claro? Estão entendendo agora por que é importante a ressonância? Ah, mas tem mais, quer ver? Olha só. Temos aí um ouvido humano. Extraordinário aparelho, não é verdade? Aqui nós temos o tímpano, com os ossículos, né? O martelo, o estribo, o bigorne, a cóclea, né? O tímpano é um verdadeiro diapasão. Ele vibra com ondas sonoras entre 20 e 20 mil ciclos por segundo aproximadamente, que é a escala de sons audíveis do homem. Então, quando nós emitimos um som dentro desta frequência, este som faz o tímpano vibrar. O tímpano mexe mesmo, ele se desloca, ele vibra. Ao vibrar, ele aciona os ossículos que emitem estímulos que são captados e levados ao nosso cérebro e nós escutamos. Então vocês estão me ouvindo agora por quê? Porque o tímpano de vocês foi construído de tal forma a ressoar com as minhas ondas sonoras produzidas pelas minhas cordas vocais. As minhas cordas vocais estão em ressonância com o tímpano de vocês, porque eles são de mesma natureza vibrátil. Tá claro? Se não fosse ressonância, vocês não estariam ouvindo nada, né? Então, o nosso tímpano é acionado pela capacidade que ele tem de ressoar as ondas sonoras na escala audível, né? Alguns animais podem ressoar a sons inaudíveis para nós, como o cão, por exemplo, né? Mas olha só, nós temos mais exemplos de diapasões no nosso corpo. Temos diapasões também nos nossos olhos. Outro extraordinário aparelho, não é verdade? Uma verdadeira câmara digital, né? Super digital, né? Tem foco, tem lente, tem obturador, né? Tem diafragma, tem um filme lá atrás, né? Altamente sensível às radiações luminosas. Extraordinário, né? A gente fica bobo de ver como que um cientista estuda este aparelho e julga que ele é produto de um acaso, né? De mero encontro de moléculas. Que coisa mais estranha, né? Nós costumamos dizer que essa é a grande fábula do século XX, né? Que nos intencionou, né, fazer crer que nós somos filhos do acaso. Pois não é que a retina é feita de pequeníssimas células especializadas, os cones e bastonetes, né? Os cones e os bastonetes compõem a nossa retina e são verdadeiros diapasões. Eles vibram, não com ondas sonoras, evidentemente, eles vibram com ondas eletromagnéticas, ondas do espectro visível da luz. Quando essas ondas entram dentro do nosso olho, elas incidem sobre esta película sensível, feita de microdiapasões. Esses diapasões, então, vibram com a irradiação luminosa e, ao vibrarem, criam estímulos que são captados pelo nervo óptico, vão ao cérebro e eis que nós operamos esta maravilha que é enxergar, né? Então, se vocês estão aqui nos enxergando o mundo ao redor, graças à capacidade de ressonância das nossas retinas. Agora sim vocês estão acreditando que a ressonância é algo bastante sério, né? Porque ela permite com que os fenômenos do universo se intercomuniquem. Ela permite a troca entre os diversos eventos energéticos do nosso mundo, né? Então a ressonância permite transmissão não só de dados, mas também de potencial de trabalho. Há uma transmissão energética